No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a arte chinesa. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos explorar uma arte que é pouco explorada, infelizmente. Nós ainda tendemos a entender como arte, a arte tradicional europeia dos grandes museus, e existem diversos tipos de artes diferentes espalhadas pelo mundo. Vou confessar que na minha graduação eu não tive a disciplina de história da arte chinesa, ou muçulmana, ou africana. Tive somente história da arte brasileira e história da arte europeia. E isso foi uma grande falha. Graças a Deus está mudando, né, essa forma de ver ali, a graduação dentro da arte está se transformando, mas ficou aí uma grande lacuna que eu tive que suprir por conta própria. E a arte chinesa é extremamente rica, assim como todos os elementos dessa cultura que é milenar. Então nós temos a medicina chinesa, que é extremamente rica, cheia de ensinamentos, que vê o corpo de uma forma holística. Engasguei. Assim como nós vemos vários outros elementos, né, da cultura que são tão importantes e que estão sendo resgatados cada vez mais. E a arte chinesa, por ser uma arte extremamente antiga, vamos ver aqui que existem registros desde ali do período do Neolítico, que nós encontramos vários objetos que foram feitos, né, com bronze, enfim. Vamos entender um pouco sobre esse processo, sobre as principais características, inclusive como que as dinastias exerceram uma função importantíssima na construção do acervo artístico dessa cultura. Vamos lá! Então, de acordo com alguns achados, alguns objetos encontrados aí em sítios arqueológicos e em algumas escavações, acredita-se que a produção artística chinesa tenha se iniciado até 10 mil anos antes de Cristo, no período Neolítico. Então, quando o homem primitivo aprendeu a trabalhar com bronze, com metais, nós já percebemos que os chineses já produziam ali alguns elementos, né, feitos de bronze, e por conta do domínio do fogo também faziam alguns elementos como vasos de cerâmica e assim por diante. Depois, com o passar do tempo, a produção artística foi sendo adaptada, remodelada. Eles sempre trabalhavam com formas muito harmoniosas e essa harmonia ela era vista em todos os âmbitos da criação artística, principalmente porque existia uma harmonia entre as produções, entre as técnicas que eram elaboradas ali. Cada dinastia tinha características muito próprias, assim como, por exemplo, a questão dos faraós no Egito. Cada faraó tinha sua divindade, cada faraó tinha um estilo diferente, gostava de determinadas cores. Apesar da arte egípcia não ter passado por muitas transformações drásticas, mas a gente vê ali algumas preferências dos faraós. E nas dinastias chinesas, a gente percebe a mesma coisa. Geralmente, de uma dinastia para outra, havia ali um processo de mudança para adaptar a produção artística de acordo com o gosto daquele novo imperador e assim por diante. O princípio fundamental da arte chinesa é o equilíbrio harmônico. Sendo assim, sua arte, como muitas outras no mundo antigo, ela era uma mistura de pintura, escultura e várias outras técnicas. Muitos imperadores chineses foram conhecidos por investir nas artes literárias, cênicas, musicais e nas artes plásticas. A subida de novas dinastias imperiais mudava o conceito de belo, aceito pelo império, o que afetou profundamente o desenvolvimento das artes na China, mesmo querendo manter as tradições. Os governantes, sobretudo os que estabeleciam uma nova dinastia, queriam se diferenciar dos seus predecessores, aos olhos de sua corte e do seu povo. E com o tempo, eles também foram afetados pelas artes de seus irmãos mais próximos, como, por exemplo, a Índia e o Oriente Médio. Porém, cuidando de entrelaçar qualquer ideia inovadora em matéria de arte, religião, filosofia, à trama já existente da vida chinesa. E do mesmo jeito, eles também serviram de inspiração para outros países orientais, como a Coreia e o Japão, sendo que um deles, a Coreia, já foi um ducado, principado deles e até mesmo a Europa, particularmente em relação a trabalhos de tecelagem e cerâmica. Nesse vídeo nós vamos falar sobre duas dinastias.
A primeira será a dinastia Shang. Ela aconteceu ali mais ou menos entre 1500 e 1050 a.C. e a dinastia Zhou de 1050 até 2056 a.C. Até uns 100 anos atrás, tudo que se sabia a respeito dessa dinastia era o que estava escrito em documentos produzidos durante as épocas da dinastia Zhou e Han, centenas de anos após a queda da dinastia Shang. Por isso, muitos historiadores ocidentais duvidavam da existência dessa dinastia, afirmando que os relatos sobre ela não passavam de mitos. No entanto, a maioria dos historiadores chineses sempre aceitou esses relatos, citando-os como fontes históricas confiáveis. Descobertas arqueológicas comprovaram a existência da dinastia Shang. Entre os achados arqueológicos estavam objetos de bronze, inscrições gravadas em ossos e cascos de tartaruga e sepulturas. Podemos dizer que os mais antigos registros escritos da história da China surgiram durante a dinastia Shang. A mais antiga forma de escrita conhecida surgiu na China dos Shang. Em muitos textos antigos, os Shangs eram geralmente descritos como governantes cruéis, corruptos e decadentes. Vale lembrar que a maioria desses textos foram escritos séculos após o domínio dos Shang, durante as dinastias que os sucederam. Ao retratarem os Shang como corruptos e os seus sucessores como virtuosos, esses textos tinham a intenção de fazer propaganda a favor da dinastia Zhou e Han. Nesse período, os chineses começaram a confeccionar máscaras mortuárias, sendo elas utilizadas em rituais, encontrados em sítios funerários, junto a mais 4.000 objetos de arte chinesa, além de outros adornos feitos de materiais como conchas, bronze e jade. A jade foi uma pedra preciosa usada à sua exaustão pelos chineses e que tem muitos significados espirituais, culturais e simbólicos, sendo considerada um símbolo de perfeição, imortalidade e constância. Os Zhou, também chamados de Zhou, era uma poderosa família vinda do oeste do país, derrubaram os Shang e assumiram o poder. Para obter apoio, costumavam distribuir terras a seus aliados. Esse apoio vinha de famílias nobres que detinham riquezas. Cada uma dessas famílias governava uma cidade ou província. Em caso de guerra, eles ajudavam o exército do rei, fornecendo soldados, armas ou alimentos. Os territórios controlados por essas famílias foram ficando cada vez maiores e a China acabou sendo dividida em 7 principados. Na prática, essa divisão acabou fortalecendo essas famílias e diminuindo o poder do imperador. Era uma situação muito semelhante ao que ocorreu mais tarde na Europa Ocidental, durante o feudalismo, em que o poder dos senhores feudais era na prática maior que o dos reis. Não demorou para os 7 principados entrarem em guerra entre si. Essa guerra durou anos, 480 a 221 a.C., período conhecido como Época dos Estados Guerreiros, e foi vencida pelo primeiro reino de Qin, ou Qin. Este reino era afastado dos outros, que se enfrentaram entre si. Por isso, sofreu menos os efeitos das guerras, se tornou mais rico e poderoso. Os reis de Qin organizaram um grande exército e equiparam seus soldados com espadas e lanças de ferro, uma inovação para a época. A vantagem sobre os inimigos era que uma espada de ferro podia cortar ao meio uma feita de bronze. Os reis da dinastia Shang logo foram substituídos pela tribo vizinha Zhou, mostrando grande diversidade e qualidade de técnicas características da China antiga, como, por exemplo, a confecção de artigos de seda, pinturas, esculturas em madeira e cerâmica vitrificada, o que é uma novidade para esse povo, que são encontradas nas tumbas desses reis. Do mesmo jeito de seus antecessores, a cultura e a religião do momento afetaram eles e, por isso, muitas pinturas e esculturas têm claras inspirações nas ideias do Confúcio, Lao Tzu e o taoísmo. O final dessa dinastia é caracterizado por grandes opulências, expressa na grande quantidade de arte feita com ou mesmo em jade, além de prata e ouro. A arte chinesa até hoje serve de grande inspiração para a Europa, para nós aqui da América, porque é uma arte, além de milenar, extremamente rica em materiais, em técnicas, em cores e em temas.
Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.